Quem trouxe a palavra pode abrir no livro de Mateus. Vamos fechar os nossos olhos, preparar o nosso coração para ser transformados pela palavra nesse culto especial Dia dos Pais. Amém? Amém. Feche seus olhos. Esse é o momento que nós silenciamos, meu Pai, os pensamentos, as preocupações, as coisas para fazer lá fora, para nos concentrar e focar somente aqui, Pai, neste momento que é precioso, momento de ouvir a Tua palavra, porque na Tua palavra diz, Senhor, onde estiver uma, meu Deus, ou duas pessoas reunidas no Teu nome, ali o Senhor se faz presente. E nós estamos aqui, Senhor, e sabemos que o Senhor se faz presente, Pai. O Senhor quer morar em cada coração, o Senhor está aqui para nos tocar, então nos ajuda, meu Pai, todos os dias, meu Pai, fala com a gente através da Tua palavra. É isso que eu te peço, já lhe agradeço, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, amém. E graças a Deus, amém? Amém. Antes de eu falar onde está a palavra no livro de Mateus, vou colocar aqui os slides, né? Que hoje é o curso especial do Dia dos Pais. E a gente vai falar, como base, uma pessoa que quero ver se vocês vão acertar, tá? Vamos ver. A Bíblia não registra nenhuma fala dele, mas registra a sua obediência. Está no livro de Mateus. Ele é pai. Nenhum momento tem uma fala assim, 2 pontos. Ele falou, não. Registra a obediência dele, que ele foi obediente. Alguém sabe quem é? Pai de Jesus, José. Aê! Acertou! Olha só, vamos ver no próximo. Não existe um livro da Bíblia dedicado para ele. José, ele está só aqui, ó, nos primeiros capítulos de Mateus 1 e 2 só. E lá em Lucas 2 só. De todos os evangelhos que eu fui buscar. Ele também não escreveu nenhum livro. Não escreveu ali de pegar, escrever, fazer. Não temos uma carta escrita por ele. Não temos uma pregação dele registrada. Porém, ele foi muito importante, que foi José, o pai de Jesus. Por que ele foi importante? A gente vai ler lá em Mateus. Pode colocar no próximo? Mais um. Vamos ler juntos, ó. Mateus 1, 20b, que é só uma parte do 20, e 21 diz assim, ó. Prestem atenção. Eis que lhe apareceu em sonho o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E no próximo, qual foi a resposta de José sobre isso? Não tem uma fala dele, mas na Bíblia fala assim, ó. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Vemos aqui um homem que foi convidado ali para participar deste momento muito especial. Ele foi selecionado para ser o pai de Jesus. E aí do nada aparece Maria ali. Do nada não, né? Ele já estava ali naquela pretensão, né? Já era noivo ali de Maria. E aí ela apareceu grávida de quem? Do Espírito Santo. E um versículo antes fala que ele pensa em deixá-la. Porque imagina, ele estava noivo, de repente ela apareceu grávida, como assim? E aí a gente acabou de ler que em sonho o anjo falou com ele: não, você pode ficar tranquilo, porque no ventre dela está sendo formado o Filho do Deus vivo, aquele que vai salvar. E a gente não vê aqui José respondendo, José tendo uma grande ali contribuição, até às vezes nas histórias. A gente normalmente menciona Jesus, a gente menciona os discípulos, a gente menciona Maria, a mãe de Jesus, que ficou com ele, e José. José teve também uma participação muito importante na vida de Jesus. Mas muitas coisas que ele fez estavam no silêncio. Está ali na obediência do dia a dia. No próximo, diz assim, lá mais pra frente, Mateus 2. Depois que os magos foram embora, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito.
até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. E levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. Ou seja, nós lemos primeiro que ele recebe uma palavra para aceitar Maria como esposa e gerar e cuidar daquele filho, ele obedece. Mais para frente Jesus nasce, só que eu pulei a história, e aí vem os magos, lembra que foi pregado várias vezes? Vem ali os reis, ele nasce, Jesus ali numa manjedoura, num lugar simples. Logo em seguida, o rei quer matar todas as crianças, os inocentes. E aí ele recebe essa palavra. Depois que os magos foram embora, veio o anjo do Senhor para ele e pediu para ele se levantar. Ele questiona? Ele duvida? Ele responde? Não. Ele simplesmente faz isso aqui, Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. Ele obedece. O tempo todo a gente vê na história que ele está obedecendo. Muitas vezes no silêncio. Ele faz o que precisa ser feito, mas ele não está no palco. Ele não está na frente de todo mundo mostrando: olha o que eu estou fazendo. Olha, eu sou o pai de Jesus. Olha como eu sou incrível. Olha como eu sou maravilhoso. Não. Ele está fazendo o que precisa ser feito, mesmo nos bastidores. E aí, olha o próximo, só para vocês verem. Depois de um tempo lá, depois que ele foi e obedeceu, ficou no Egito com Jesus e com Maria. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José. No Egito ele disse: levanta-se, toma o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. E aí levantou-se José, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Essas são as histórias onde José está presente. E lá em Lucas 2, você lembra quando Jesus ele vai parar no templo, e aí eles perdem Jesus, e ele já era ali, um adolescente, e aí eles voltam, estava lá Maria e José para resgatá-lo, para que ele pudesse ir embora. A gente não vê muito palco na história de José. E aí eu quero falar grandemente com todos que estão aqui, principalmente os pais, mas também as mães, mas também nós que somos adolescentes, homens e mulheres de Deus. No próximo diz assim, José, o homem que sustentou no silêncio aquilo que Deus confiou. Deus confiou nele essa missão, e ele sustentou no silêncio. Ele, igual eu falei, não ficou chamando atenção. E aí eu quero trazer isso para nós. Quantas vezes os pais que estão aqui acontecem da mesma forma? Eles precisam sustentar a sua família, muitas vezes no silêncio, nos bastidores. E está tudo bem, está tudo certo. Porque muitas vezes o seu propósito é esse. É você fazer as coisas nos bastidores. Porque na maioria das vezes, gente, é fácil a gente mostrar diante das pessoas quando está tudo bem. É mais fácil eu botar um sorriso no rosto e falar: gente, está tudo incrível, maravilhoso. Eu me mostrar para o outro perfeito é fácil. O difícil é dentro da sua casa você ser a pessoa de fé. O difícil é dentro da sua casa você trabalhar, você ajudar dentro de casa, você ajudar a criar os filhos. Esse é o difícil. E não está escrito na Bíblia que José cuidou de Jesus, que José trabalhou, mas não é óbvio que ele fez? Claro, ele precisava sustentar essa família. Ele precisava permanecer. Ele precisava ficar firme. E ele fez tudo isso no silêncio, porque Deus havia confiado para ele esse propósito, essa missão. E o que Deus te confiou? A sua esposa, os seus filhos, um ministério, o seu trabalho. Todos nós que estamos aqui, existe algo que você precisa fazer. É o que Deus te confiou. Seja estudar. Seja o privilégio de estudar para os adolescentes. Deus te
E às vezes a gente quer o quê? Reconhecimento. A gente quer aplausos. A gente quer ter milhões de seguidores no Instagram, todo mundo me vendo. Ou elogio da esposa das pessoas. Eu não estou dizendo que é maravilhoso, porque é maravilhoso, né, gente? A gente ser reconhecido, a gente receber elogios, não é? Não é incrível? Mas é diferente quando a gente está buscando o tempo todo só isso, a todo custo, e quando a gente caminha entendendo quem está nos ajudando é o Senhor. Assim como o Senhor sustentou a José e ele foi capaz de germinar no silêncio. O vídeo passou? Passou? Vamos passar rapidinho aqui para vocês? Eu acho que dá para ver. Eu quero mostrar para vocês como que funciona a semente. Quando a gente planta, o que acontece? Ó, aqui está uma semente. Olha para onde está vindo a semente, gente. Primeiro para onde? Para baixo. Para as raízes. Começou a crescer para cima a partir do dia 10. Isso aqui é uma semente de melancia. Só no dia 10 que começou a aparecer alguma coisa. Antes, quem olhava poderia pensar assim: não vingou, não está dando certo, não está aparecendo, eu não estou vendo. Mas na verdade, os 10 dias primeiros, no caso da semente de melancia, põe ali no início para mim, por favor. Os 10 dias primeiros, tudo acontece nos bastidores. Tudo acontece no silêncio aqui, ó. Tudo acontece aqui, no escuro, ninguém vê, ninguém está vendo. Ninguém está batendo palma ali para a semente. Tá vendo? Aí, claro, precisa de cuidado. Precisa de água, precisa de ter uma boa terra. E assim ela vai crescendo, tá vendo? Ó, dia 7, dia 8, dia 9. Olha lá, no 10º dia de 9, ó, começa a aparecer. Pode deixar aí. Por que isso? Porque a gente precisa entender nas nossas vidas. O Senhor hoje te dá um propósito. E muitas vezes esse propósito é você continuar trabalhando no silêncio, sem receber aplausos. É você fazer o que precisa ser feito, mesmo que ninguém esteja te dando palco. Você vai permanecer? Você vai fazer, assim como José fez? E grande parte da missão de José aconteceu em um lugar onde não havia multidão. A gente vê Jesus e os discípulos no meio da multidão. Só que o propósito de José aconteceu no lugar, sabe aonde? Na casa, dentro da casa dele, protegendo a família, cuidando da família, sustentando Jesus o dia a dia, ensinando ele no caminho que ele devia andar. E nem tudo aquilo que é importante aos olhos de Deus será visível aos olhos dos homens. Isso é uma amizade, tá, obreiro? Nem tudo aquilo que é importante aos olhos de Deus será visível aos olhos dos homens. Por quê? Porque às vezes a gente sabe que a gente se importa. O que o homem se importa? No dinheiro, no carro de luxo. Inclusive nós vamos falar sobre isso. Por quê? Porque às vezes a gente olha uma pessoa lá fora que está com um carrão, que está, nossa, meu, essa pessoa é maravilhosa, essa pessoa é muito rica, essa pessoa é próspera. Vocês sabiam que a maior parte dos brasileiros hoje em dia estão endividados? A maior parte. E eu estava conversando com uma amiga que ela trabalha fazendo financeiro de grandes empresários. Sabe aqueles empresários que vocês olham assim, todo mundo julga e fala assim: nossa, esse cara ganhou um monte de dinheiro. Esse cara não tem dívida. Essa pessoa apareceu com carrão. Com certeza essa pessoa... Gente, a maioria, não todos, pegou empréstimo de 100 mil, 200 mil para comprar um carro. E aí está devendo no banco, não é mais 100 mil. Quando deve para o banco, como que é? O negócio multiplica, é juros. Eu não estou falando que a gente não pode precisar, porque pode acontecer sim, de um dia a gente precisar. E nós temos esses recursos, né, para usar, seja o cartão de crédito, seja qualquer coisa, isso não é errado. Mas eu estou dizendo sobre a aparência. Eu estou dizendo que a maioria das pessoas
usam um dinheiro para aparecer, para mostrar, porque querem palco, querem reconhecimento, querem mostrar para os outros, não porque realmente é para si. Quantas pessoas são assim? E aí eu falando com essa pessoa, que ela trabalha, né, nessa parte do financeiro, ela falando, olha, você está gastando mais do que deve. Aí olha no Instagram, por exemplo, a pessoa estava viajando, a pessoa estava pegando dinheiro muitas vezes com a agiota para poder conseguir pagar, mas assim, não é conseguir pagar para alimentar os filhos, é para viajar, é para comprar carro, é para mostrar. E quantas das vezes você olha e você fica se comparando? Nossa! Por quê? Porque às vezes a gente quer o mesmo palco, a gente quer ter o mesmo reconhecimento, a gente quer que as pessoas olhem pra gente e falem assim, nossa, olha como ela é incrível, olha como ela é maravilhosa, olha quão! E o Senhor hoje nos trouxe aqui para nos dizer, através da vida de José, que Ele quer que você busque não aplausos, não a atenção das multidões, não o reconhecimento das pessoas só para aparecer, mas o principal, agradar o Senhor e sustentar o que Ele já te confiou. Às vezes você está pensando assim, nossa, eu quero uma coisa, e a gente pode sonhar, mas às vezes você está tão focado em algo que você quer conquistar lá fora, que você esquece de olhar o que você já tem. Você já tem o seu filho para cuidar. Você já tem coisas para administrar hoje na sua casa. E a gente vai perguntar agora um para o outro, no próximo, mais um. E se a missão mais importante da sua vida acontecer justamente onde quase ninguém está olhando? Pergunta para a pessoa que está ao seu lado. E se a missão mais importante da sua vida acontecer justamente onde quase ninguém está olhando? E se essa for a sua missão? Vou cuidar bem aqui, ó, da obra. Sem ninguém ficar, não precisa. Se me elogiarem, amém. Se falarem, amém. Se não falar, eu estou aqui, ó, fazendo para Deus. Na palavra fala, faça tudo como se fosse para Deus e não aos homens. Porque se você fizer tudo com amor e dedicação, a recompensa vai vir em segundo plano, não como primeiro. E é isso que a gente precisa alinhar no nosso coração. O que o Senhor já te confiou hoje? Pensa aí, o que Deus já te confiou hoje? A maioria aqui, Deus já confiou para você. Você já tem isso para você. Deus já confiou o seu trabalho. Deus já confiou a sua família. Deus já confiou para você a sua casa. E para todos que estão aqui, Deus confiou também este ministério. Deus confiou para você este corpo. Este corpo Ele te confiou. E uma hora Ele vai tomar de volta. Você está cuidando bem do seu corpo? Você está cuidando bem disso aqui? Porque às vezes a gente só pensa em coisas materiais, né? Mas tem a gente também. E como você está cuidando? Você está cuidando dos detalhes? Você está sustentando? E aí a gente vai entrar num ponto muito importante. Tudo aquilo que queremos conservar precisa de manutenção. Por isso que hoje, o presente do Dia dos Pais é uma coisa que os pais nem gostam. Alguém sabe o que é isso aqui? É um kitzinho de ferramenta, é isso aí. Aqui tem 31 chaves, gente. Deixa eu abrir aqui, ó, pra vocês verem. Ó que legal. Isso aqui são várias chaves. Aí, ó, você pega aqui. Aí você pega o tipo da chave. Olha eu explicando o negócio, que são muito boas, vocês perceberam, né? Ó, tá vendo? E aí tem vários, tem 31 tipos. Por que eu trouxe isso aqui, né? Por que a gente trouxe isso aqui? Primeiro que os homens adoram ferramenta. Quem gosta de ferramenta?
Na nossa vida, tudo a gente precisa de manutenção. Tudo. Sabe quando que eu aprendi isso, gente? Nesse ano, eu tenho 30 anos. Até os 29 eu não sabia disso. De saber, de entender na minha cabeça mesmo, assim, ó, de fazer sentido, foi agora, aos 30. Porque eu percebi o seguinte: a gente limpa a casa no sábado. Tá tudo limpo, maravilhoso. Aí organiza e lava a roupa e faz. Vocês acreditam que na semana que vem tá sujo de novo? Que raiva. Não é nem na semana que vem, é 2 dias, 3 dias, loucura. Gente, aí eu fico assim, não é possível. Não, de tarde já tá com pó ali. Onde eu moro, já tem o pó já da avenida. Gente, como assim? Aí você vai, deixa as roupas, organiza, sei lá, o armário, tudo bonitinho, as roupas. Passa um tempo, já era. Já tá assim, ó. Ou, já tem um monte de roupa pra lavar. Isso é o quê? Manutenção. Manutenção da limpeza, pra tirar o pó. Manutenção da roupa. Aí tem que olhar a roupa qual tá furada, tem que costurar. Qual roupa tem que doar? Qual que não usa mais? Isso eu tô falando só uma partezinha da casa. Aí tem que varrer, aí tem que passar pano. Aí olha para as panelas, meu Deus, porque alguém comeu. Aí tem que fazer a manutenção das panelas. E tem que lavar a louça. Meu marido falou, compra descartável e joga fora, porque aí não precisa nunca mais jogar. Essa foi a solução gênia do meu marido, pessoal. Entendeu? Faz as panelas, lava só as panelas, compra o descartável e joga fora. Ó, uma ideia. Ou compra, lava a louça, ou vai lavar você mesmo. Tudo precisa de manutenção. Se não tiver manutenção, o negócio fica podre. A panela fica podre, fica cheia de fungo. Aí você abre a geladeira, tá lá, geladeira podre. Porque faz quanto tempo que não limpa? Tudo precisa do quê? De manutenção. O casamento, a mesma coisa, o relacionamento. Fica sem olhar pra cara da pessoa. Precisa de manutenção. Precisa estar conversando, precisa estar alinhando os combinados. Ó, esse jeito aqui que você falou, eu não gostei. Ó, esse jeito aqui que você fez, a gente precisa melhorar. O que é isso, gente? Manutenção. A mesma coisa a casa. Quando você aluga a casa, quando você entra na casa, você vai, organiza tudo bonitinho, daqui a pouco tem um parafuso para apertar, tem uma porta que está desalinhada, tem um cachorro abençoado igual o Luke, por exemplo, que fica toda hora sujando o carpete, aí eu tenho que ir lá limpar toda hora. E na sua casa é a mesma coisa. Sempre tem uma lâmpada que queimou, que a gente tem que fazer o quê? Trocar a lâmpada. A torneira parou de acontecer alguma coisa com a torneira que eu nem sei. Começou a pingar, começou a vazar, quebrou. Vai lá, troca a torneira. Aí o banheiro de tanto usar começa a ficar tudo embolorado. Vai lá, tem que limpar, passar um pano ou pintar de novo, dar um jeito. Não é verdade? Tudo, gente. Tudo. Tudo precisa de manutenção. O nosso corpo precisa de manutenção. Come um monte de porcaria durante uma semana para você ver. Fora a questão de engordar, fora a questão estética, não vamos deixar de lado, agora eu vou falar de saúde. Nosso estômago fica diferente. O nosso intestino fica diferente. Às vezes você sente aquela azia, aquele mal-estar. Por quê? Não cuidou bem. Você não fez a manutenção direito do seu corpo. Não cuidou do seu corpo. E o seu corpo é seu. Deus confiou para você. E é algo que quando você come certo, ninguém vai falar assim, parabéns, você comeu uma salada. Não. É no silêncio. É no dia a dia. Você olhando para si mesmo, entendendo que estou fazendo o melhor para Deus e para mim. Eu estou cuidando daquilo que Deus confiou para mim. Assim como José. Não era o mais famoso, o mais conhecido, raras vezes falamos de José, mas estava ali, sustentando, fazendo a manutenção ali da casa, cuidando, provendo o pão, a comida, os estudos para Jesus. Leva para lá, traz para cá, vai para o Egito, volta onde Jesus falou.
de manutenção eterna, constante, todos os dias. No seu trabalho, a mesma coisa. Ah, não, eu já sou o melhor, agora pronto, vou ficar aqui de boa, já fiz o que eu tinha que fazer. Amanhã você tem que fazer a mesma coisa de novo. E no outro dia, a mesma coisa de novo, só que dessa vez um pouquinho melhor, para ver como você vai fazer para otimizar o seu tempo. Gente, em tudo é assim. A cadeira, de tanto a gente sentar, levantar, uma hora a cadeira vai precisar do quê? Manutenção. É um parafuso, é aquele trequinho, como chama aquele trequinho assim? Cantoneira. A cantoneira que precisa colocar, ou vai ter que pintar, ou vai ter que trocar o estofado. O celular é a mesma coisa. Tem hora que o celular está desatualizado e a gente precisa fazer uma manutenção, precisa fazer uma limpeza, ou precisa trocar. Tudo, gente, na nossa vida. Tudo precisa de manutenção. Tudo precisa dessa sustentação. Porque senão é passageiro. É passageiro. Quantas ideias, quantas coisas você faz e você abandonou? Por quê? Porque você não fez manutenção. Você começou a fazer algo pela sua família, por exemplo. Vamos nos reunir toda semana para assistir um filme de fé. Funcionou por um mês. Só que aí precisa o quê? De manutenção. Todo mês. Filme de fé. Todo mês vamos fazer. Ah, não, deixa eu passar. Ou ter um momento de oração em casa. Antes da refeição, vamos todo mundo orar e agradecer. Na mesa, não é na frente da televisão, não é fora. Na mesa. E aí você vai, você ora com a sua família. Só que aí, no mês que vem, será que você vai lembrar? O que a gente precisa entender? Tudo que você determinar, você precisa continuar fazendo todos os dias. Tem uma frase que eu gosto bastante que diz assim: tem gente que tem muitas iniciativas e poucas acabativas. Quem já ouviu falar essa frase? O que é acabativa? É você terminar o que você começou. Terminar o que você começou. Ou às vezes você só começou pensando: nossa, eu preciso trocar a lâmpada que queimou, que já faz um ano que está ali. Você pensou, mas vamos acabar? Vamos terminar? Vamos finalizar a manutenção? Vamos finalizar aquilo que a gente se colocou para fazer? Isso serve para os pais, para os maridos e para todos nós que estamos aqui. Porque senão a nossa vida a gente começa uma coisa para, começa uma coisa para, começa uma coisa para. Começamos o propósito de não reclamar, paramos o propósito de não reclamar, bora reclamar tudo de novo. Aí começamos o propósito de cada refeição vamos ler um versículo, paramos o propósito também. Entendeu? O que vai acontecendo? Aí você fala: nossa, eu não estou tendo resultado na minha vida. É porque você parou. Na hora que ia germinar, igual a gente viu ali, né? Estava plantando, frutificando. Quando ia começar a colher, ia fazer, parei. Isso a gente precisa entender na nossa vida. Tudo precisa de cuidado. Tudo precisa de manutenção. E no final das coisas, no final das contas, você cuidar da sua casa, você cuidar bem da sua família, você cuidar bem do seu trabalho, do seu corpo, da obra. Sabe o que você está fazendo? Sendo obediente àquilo que Deus confiou em você. Ser obediente é isso. É fazer o que precisa ser feito, mesmo cansado, mesmo com sono. Mas eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu vou finalizar aquilo que eu me propus a fazer. Eu quero muito que vocês agora analisem na vida de vocês o que você começou e o que você parou. Principalmente em relação à fé dentro da sua casa. O que você parou dentro da sua casa de cumprir? É a oração em família antes da refeição? É o momento que vocês
vão ter juntos toda semana? Lembra que a gente falou no culto passado sobre incluir Deus nas nossas vidas? É isso. Às vezes a gente faz um tempo e depois para. Assim como faz a dieta e para. Assim como faz um propósito e para. Mas que a gente possa olhar hoje aqui e entender que a gente precisa fazer essa manutenção diária. É todos os dias. Se eu não cuidar da fé, se eu não cuidar da minha fé, não adianta. Já posso nem estar aqui. Nossa, mas você é obreira. Nossa, mas tem as pastoras. Mas a fé precisa de manutenção. Se eu ficar sem falar com Deus, sem orar, distante da igreja, distante da obra, gente, é óbvio. Por quê? Porque a minha fé precisa estar ali, ó, sendo sustentada todo dia, todo dia, todo dia. E eu confesso que eu sou uma pessoa que tenho dificuldade com rotina, de todo dia a mesma coisa. Só que eu percebi o quanto é importante. Precisa. Por quê? Porque quando você acorda cedo, você vai, você luta, você trabalha e você faz aquelas mesmas coisas e cuida da sua família, da sua casa, do seu alimento, é isso que vai sustentar e fazer com que tudo funcione. E no próximo diz assim, ó, vamos ler todos juntos. Mateus 25, 21, vamos lá. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Olha só essa passagem que maravilhosa. E ela inclusive está aqui, ó, nessa lembrancinha para os pais. Por quê? Porque quantas vezes a gente quer fazer coisas grandiosas. Não, eu quero fazer uma reforma na minha casa. Peraí, você já trocou a lâmpada que está queimada há 6 meses? Vamos ser fiel no pouco? Quando a gente é fiel no pouco, o Senhor nos coloca sobre o muito. Às vezes você quer, nossa, eu quero descobrir. Levanta e arruma a sua cama. Você foi fiel no pouco. Arruma a sua cama. Acordou? Levanta e arruma a sua cama. Seja fiel no pouco. Às vezes a gente quer muito, mas a gente não está fazendo nem um pouco. Nem o que é pequeno. E é isso que o Senhor quer nos lembrar hoje aqui. Para todos os pais que estão aqui. Seja fiel no pouco. Seja fiel no momento de conversar com a sua esposa. Seja fiel no momento de falar com Deus na oração. Fazendo o que precisa ser feito na sua casa. Quando a gente é fiel no pouco, o Senhor ele nos coloca sobre o muito. Quando você faz ali, ó, o que está nas suas mãos, o que Deus te confiou, o que Ele te confiou? Você ser mãe, você ser pai, você cuida da obra, você do seu trabalho, faça o melhor nisso. Ah, mas eu queria fazer mais coisas e eu não posso. Esse mais coisas você não pode, isso não é seu. Ah, eu quero fazer lá na vida do outro. Você tem que fazer na sua vida. Não, mas eu queria muito ajudar outra pessoa porque eu vejo que ela faz na sua vida. É tanta coisa que a gente precisa fazer que a gente precisa entender que às vezes o outro não está enxergando o jeito que você está enxergando. Às vezes o outro, ele não tem a mesma visão que você. Então a gente precisa voltar para a nossa realidade, para aquilo que Deus nos confiou e falar: bom, vou ser fiel no pouco. Vou ser fiel no pouco. O que é fiel no pouco? Fazendo as coisinhas que eu preciso fazer. Limpando o meu quarto. Quem aqui é responsável por cuidar de alguma parte da casa? Levanta a mão. Os adolescentes, alguém é responsável? Cuida no pouco. E no pouco não é de qualquer jeito. Ah, falaram para lavar a louça. Deixa eu lavar aqui de qualquer jeito. Deixa eu fazer rápido para me livrar. Tá errado. Manutenção não é assim, ó. Ah, eu tenho que apertar, eu tenho que limpar ali aquele ventilador e abrir o parafuso. Ah, tá bom. Depois eu faço. Isso não é manutenção. Manutenção é você ir lá, pegar a cadeira, pegar o pano, limpar, cansar, pegar a chave, apertar. Isso que é manutenção. É você fazer e dar o seu melhor.
Teve um momento de alguém ali, ó, ensinando ele a andar, a caminhar. Nas nossas vidas, da mesma forma. Tudo na nossa vida, nós precisamos ser fiéis, dar o nosso melhor no pouco. Tudo que você se propor a fazer, tudo que Deus te confiou, faça o seu melhor. Faça de todo o coração. Entendendo que hoje você vai limpar a sua casa, amanhã vai precisar limpar também. E vai precisar manter todos os dias. Manter. Ao invés, por exemplo, ó, peguei essa caneta. Ao invés de você já pegar e colocar a caneta no mesmo lugar que tirou, sabe o que a gente faz? Pega a caneta e põe no lugar. Aí eu pego outro negócio, em vez de eu botar no mesmo lugar, eu vou lá, boto em outro. Quando eu vejo, tá tudo o quê? Bagunçado. Manutenção é eu saber que da onde eu peguei, aonde eu vou colocar, no mesmo lugar. Se eu peguei isso aqui, eu vou botar de volta para o mesmo lugar. E assim por diante. Isso tudo eu estou falando parece que é uma coisa besta, uma coisa simples, só que a gente não faz. Que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer. Um pouquinho por dia. Quando a gente é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor nos coloca. Quando a gente faz o nosso melhor no nosso pouco. Ah, vou fazer um café da manhã para minha família. Como que eu vou fazer o melhor para fazer o melhor café da manhã para minha família? Nossa, só tenho café e só tenho um pão. Não tem problema. Vou pegar o café, vou arrumar, vou fazer. Vamos sentar aqui, vamos orar. Você entende como é diferente? Quando a gente é fiel e dá o nosso melhor no pouco. E aí o Senhor que vê, Ele te coloca sobre o muito. Por quê? Porque